tá bom? Me informaram que ia desligar, não sei o que que é isso, primeira vez que acontece comigo, né? Eu vi que a Rafaela caiu, mas ela vai voltar aí, tá bom? É porque às vezes a pessoa, quando Gabriela, foi entrar, não aceitou a gravação. E daí a pessoa ah, cai. tem lógica. Você é uma menina inteligente, Vitória. Gabriela, responde isso a pergunta, querida? Sim, o livro que você indicou é do Humberto Teodoro Júnior, né? Humberto Teodoro Júnior. Ô, Isso professor, mesmo. deixa eu te perguntar uma coisa que eu tô Pois não? com uma dúvida. Não tem a ver Deixo. não tem a ver com conteúdo, é você como coordenador. Não sei se você pode responder em aula, porque é a última aula sua da semana. Daí eu precisava Posso? Claro que eu posso. perguntar. Posso, diga. Tipo assim, deu um bafafá, não na universidade, mas fora, assim, né, do governador, tudo em relação ao feriado de carnaval. A universidade vai acontecer, vai ter o feriado de carnaval, o recesso? Como que é? Vai seguir o calendário oficial. A instituição vai seguir o calendário oficial para vocês. Ah, então vai continuar tendo recesso, né? Isso, nas datas que estão no calendário. Eu não sei de cabeça o calendário, mas vai seguir para vocês vai seguir o calendário. Haverá, Beleza. Aqui no meu calendário tá haverá falando no dia atividade. 12, dia terça, já fica livre. Haverá a instituição vai continuar em atividade, os professores vão continuar em atividade, preparando ali as atividades, as aulas simultâneas, mas vocês seguem calendário, tá bom? Ah, tá. Outra Ok? coisa, professor, que eu também tô em dúvida, Pois não? é que eu tava no matutino, né, na manhã. Daí eu olhei nas minhas atividades Tá. extracurriculares e era 300 horas que eu tinha que cumprir. Daí eu passei pro noturno, deu 350, né? 250. É normal mesmo, assim? Diminui? Oh, querida, não sei. Tecnicamente não é para diminuir, não, mas eu teria que olhar a sua matrícula. Essa de cabeça eu não sei te responder, não. Ah, o povo tá Tá, falando 250, depois. que noturno diminui mesmo, deve ser. Não, é a mesma carga horária, manhã e Ah, é? noturno. Tá É uma bom. matriz curricular só. Mas isso aí a gente precisa ver na particularidade. Eu não consigo ver agora aqui para você. Tá, Depois você me obrigada. manda um WhatsApp com o seu RA e eu olho com tranquilidade. O Ok? seu número, eu acho que você não passou pra sala, professor. No grupo, eu tô no grupo de vocês. Ah, é verdade. Desculpa. Ai, que coisa. Tá no grupo. Ok? Obrigado. Professor, Isso. Vamos lá, pessoal. essa Oi, dúvida dela pode é uma falar. questão coletiva. Isso, na verdade, está para gente também. Aqui no AVA, no histórico, indica 300 horas complementares, mas no estúdio, por exemplo, indica 250 horas complementares. Isso também para o pessoal noturno, acredito eu. Para mim tá assim. Tá, eu vou ter que olhar isso. Isso eu não sei. Sinceramente, não analisei isso aí para poder trazer uma resposta para vocês agora, mas eu vou olhar. Se puder depois, Vitória, mandar um WhatsApp, eu agradeceria muito para poder me lembrar disso. Ok? Vamos lá, pessoal. Então, a nossa aula, a gente começou a falar um pouquinho das questões que envolvem, vamos dizer assim, mais enquanto Estado, né? Falamos que, chegamos a ver esse slide aqui, né? Sim, né? Falamos que a preocupação do direito processual civil é a aplicação do direito, né? Não é fazer justiça. Vimos que o direito processual civil ele tem uma grande preocupação, ele resolve as questões particulares, mas ele é um ramo do direito público, porque são normas cogentes, são normas que obrigam a sua aplicação, ok? Então ele pertence ao ramo do direito público e, embora resolva questões também dos particulares. Vimos que o juiz ele é obrigado a resolver, mesmo que não exista uma legislação específica tratando da matéria. Vimos ainda que o direito processual civil ele pode ser aplicado a diversos outros ramos. Ok? Salvo engano, foi até aqui que nós fomos. Isso, né? Então, aqui é uma figura, é uma estilizada, né, um desenho que representa aí algumas questões sociais que envolvem principalmente aí o direito de vizinhança, pessoas que estão próximos, né, buscando lá aquilo que a nossa querida Mafalda falou, né, o inferno é o outro. Então, entendo várias pessoas dentro da sociedade, certamente vai nascer o conflito e daqui a pouquinho mais eu vou voltar nessas duas pessoas aí, ok? Bom, o que é interessante a gente saber, pessoal? A vida em sociedade.
eu gostaria muito, é claro que a gente não vai ficar interagindo tanto assim, mas definir a vida em sociedade numa única palavra, né? O que você pensa aí, uma palavra que possa definir o que garante a nossa sobrevivência na vida em sociedade. É uma coisa só, gente. Normas. Para que a gente possa ter uma vida boa, né, para que a gente possa viver em paz, são necessárias normas. Agora, essas normas são suficientes para garantir a paz social? Acho que é mais do que óbvio a resposta. Não são suficientes. Para isso, a gente pode trazer alguns exemplos assim, até bastante simplórios. O primeiro deles, a Lei Maria da Penha. Ou melhor, o feminicídio. Com a publicação dessa legislação, acabou o feminicídio? Pararam de matar mulheres? Uma outra que muitos de vocês aqui, infelizmente, acabam praticando, tenho certeza, nos finais de semana da vida. É proibido dirigir alcoolizado. Ninguém, todo mundo, garanto a vocês, que tomou uma latinha de cerveja não vai pegar o volante do carro. Não é assim que funciona? Não é isso que as pessoas fazem? Então, as normas não são suficientes. E se fossem suficientes, o Brasil seria uma Suíça. Porque o Brasil, para cada situação, ele cria uma legislação diferente. Então, nós temos lá o Código de Defesa do Consumidor. Não tem mais crime de consumo, o consumidor sempre bem atendido. Nós temos a Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos que garantir que o adolescente não pratica mais nenhum tipo de crime. Garantiu que a família vai sempre cuidar da criança, garantiu que os municípios vão ter escola para todo mundo, mesmo de creche. Não é isso? Não é essas questões que a gente vê? Então, essas normas não são suficientes para garantir a nossa paz, a nossa tranquilidade social. Perfeito? Mas, afinal de contas, o que é que define essa vida em sociedade? Quando a gente fala em normas, a principal norma que vai nos interessar aqui é a chamada legislação. Então, nós nos pautamos na legislação. E vejam que eu estou usando a palavra legislação no sentido lato da palavra, no sentido mais amplo da palavra legislação. Tá? Mas de onde é que vem essa legislação? De onde que nasce essa figura? Ela vem para nós ali do poder legislativo. Então, é o poder legislativo que nos garante, então, a propagação desta norma. Mas é apenas o poder legislativo quem tem o poder de gerar normas? Nós sabemos que não, né? Nós sabemos que o outro poder que também cria normas é o poder executivo. Aqui eu preciso chamar a atenção de vocês para o seguinte: vocês estudaram em Teoria Geral do Estado, tenho certeza que cada um dos poderes tem a sua própria função. Não é isso que vocês estudaram? Agora, o que acontece? Qual é a função específica do poder judiciário? A função específica do poder executivo. Qual é a função precípua dele, né? A função precípua do poder executivo é executar as leis. Esse é o papel do poder executivo. Agora, o executivo apenas executa as leis ou ele também cria leis? Agora há pouco a colega, me escapou o nome aqui, mencionou os decretos do governador, que está maior confusão, vai ter carnaval ou não vai ter carnaval. Vejam, o poder executivo ele também edita normas, edita decretos, edita as chamadas medidas provisórias que vão, então, normatizar a vida em sociedade. E também é tido como legislação. Mas só o executivo faz isso? Não. O Poder Judiciário também tem o condão de editar normas. Mas como assim? Sim, né, o juiz, ele baixa portarias, regulamentos, para poder organizar ali a estrutura da vara em que ele atua. Então, ele baixa portarias ali para disciplinar uma série de coisas. Então, vejam, o que eu quero dizer para vocês? Todos os poderes legislam, cada um dentro da sua fatia. Agora, da mesma forma que todos os poderes legislam,
todos os poderes também julgam, não é isso? O poder judiciário tem a função principal de julgar. Só que o que acontece? O poder legislativo, ele também tem a figura das CPI, não é isso? Comissão Parlamentar de Inquérito, então a tal da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então aí, eles vão estar fazendo o quê? Julgamentos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer novamente que cada poder tem a sua atribuição, mas cada poder pode ter um pouquinho do exercício do outro. O poder legislativo também executa? Executa. Ele também tem a lei orçamentária que ele precisa executar. O poder executivo julga? Julga. O poder executivo julga por meio dos processos disciplinares que eles vão tendo ali. Então vejam, nós temos todo um arcabouço legislativo, todo um arcabouço de poder estatal pronto para tornar a nossa vida uma paz. Essa é a ideia do direito. A gente estuda, a gente se prepara para que a gente possa, para que a sociedade possa viver em paz. Bom, como eu vi no slide anterior, isso aqui é garantia de paz? Não, não é garantia de paz, porque está lá nossas queridas vizinhas, né? Elas, sabendo que tem tanta legislação, vão viver em paz, uma não vai agredir a outra? Ao contrário, muitas vezes a coisa escapa do controle. Muitas das vezes as coisas escapam do controle. Ontem aqui, eu moro aqui no Jardim Universitário, né? O meu sogro ligou lá de Foz do Iguaçu dizendo, ó, tá acontecendo um babado aí no seu bairro, eu nem sabia o que era. Acho que todo mundo viu no jornal hoje, um casal brigou, né, discutiram, ele tacou fogo no apartamento, no quarto andar, e pulou da sacada para o vizinho, lá ficaram com a polícia por 3, 4 horas negociando, e a mulher foi super agredida pelo rapaz. Isso foi o que o jornal retratou. Precisava acontecer isso? Claro que não. Mas aí volta a Mafalda, que eu mencionei no comecinho da nossa aula, dizendo lá, né, já dizia Sartre, o inferno são os outros, ou o inferno é o outro. Ok? Então, colocado esse pressuposto, eu quero trazer mais uma questão para vocês aqui, que é isso aqui. Isso aqui eu não mostrei ontem à noite, né? Não mostrei. Então, o que acontece, pessoal? Vocês estão vendo aqui dois lados, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, aqui nós temos um muro, aqui nós temos um muro, que eu destaquei em vermelho, do lado de cá, o lado A, e aqui, o lado B, tá? Eu perguntaria a vocês, essa maçãzinha vermelha aqui, pertence a quem? Lado pertence ao A, Lado A. ou pertence ao B? Por que pertence ao lado A? Porque é onde está localizada a planta. Pois é, pasmem vocês, o fruto pertence a B. Segundo o Código Civil, os galhos, os ramos e os frutos que estão para além da divisa pertencem ao vizinho. O que vale dizer, né, esse nosso amiguinho que está aqui no desenho, ele pode colher a maçã e se deliciar com a fruta, enquanto quem plantou a árvore não tem nenhuma fruta. Pergunto a vocês, isso aqui vai dar raiva entre os vizinhos? Vai dar briga entre eles? Né? Inclusive podar a árvore, ele pode fazer tudo. A árvore passou, o Código Civil usa a palavra extrema, né? A extrema do prédio, a extrema da divisa. Passou a divisa, é meu. Eu posso comer essa fruta sem nenhum problema. Né? Aproveito aqui, a Tatiane falou, inclusive, podar a árvore. Eu posso podar a árvore. Né? Até porque, passamos de conta, eu sou péssimo em desenho, imagine com o mouse. Imagine que nós temos aqui a casa. Né? Isso aqui é uma casa. Coloca a legenda aí. E aqui é o telhado. Ora, os ramos vão cair, vai entupir a calha, vai fazer um estardalhaço no imóvel. Então eu posso cortar. Problema. Não podemos nos esquecer que hoje eu também tenho
a legislação ambiental, que protege uma série de árvores, uma série de plantas. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Vai que você me corta uma planta, você está usando a regra do direito civil, que você pode cortar o que está na sua divisa. Se você vai e corta uma planta que a legislação proíbe, vai dar problema. Então, cuidado com essas coisas, vai com calma, não vai pegar o facão e cortar a árvore do vizinho e falar que o professor mandou. Não é isso que eu estou dizendo, ok? O Clebson destaca aqui ainda que não pode cortar sem autorização municipal. Isso se eu estiver falando de árvores que estão em vias públicas, né? Se as árvores estiverem dentro da propriedade, diga. Quando eu trabalhei em um outro local dentro da PMM, que tratava disso, para mim foi novidade que me informaram lá. Falaram, segundo os engenheiros e tal, eles falam que mesmo uma árvore dentro do nosso terreno, não na calçada e vias públicas, eu tenho que pedir autorização, e daí, nesse caso, eles vão analisar se tem empecilho ou não, e se for liberar, eles têm que autorizar e dizer como vai ser podado ou não. Se fizer diferente disso, você pode ser multado em Maringá. É que há uma orientação por conta do direito ambiental para não estragar, como é que se chama, as árvores nativas, alguma coisa assim, tá? Mas, assim, posso estar equivocado, todo mundo pode errar, ok? Mas aquilo que se estiver dentro da minha propriedade, eu não vejo problema algum, desde que tomado o cuidado da legislação ambiental, ok? Se o vizinho denunciar, a gente é multado. Sim, pode ter problema. Mesmo dentro do nosso terreno. Isso, porque tem a legislação ambiental. Por isso que eu falei, cuidado, não me pega o facão e sai por aí, porque eu não me responsabilizo. A minha ideia, trazer para vocês aqui, é essa visão que a gente tem às vezes da coisa, que ela não é bem do jeito que a gente acha que é. Muitos de vocês foram tranquilinhos ali, pegando a fruta como se ela pertencesse ao A, mas a fruta pertence ao B. Oi. Eu não sei, talvez esteja enganado, mas eu acho que uma outra disciplina, eu estava entendendo assim, a maçã ela está anexa a vamos colocar a um bem imóvel, a árvore lá, que é do outro. Então ela não caiu nem nada para estar, então ela está anexa ao outro, ainda faz parte do outro, não se tornou só um acessório solto. Então seria... Direito civil, né? O que você quer dizer é o seguinte, o acessório segue o principal. Não tá errado o conceito está certo, o acessório segue o principal. Eu não me lembro agora o artigo, depois eu posso até colocar para vocês no grupo, eu não estou com o meu código aqui em mão fácil, mas o Código Civil ele garante que a planta que cruza a extrema do prédio, eu posso sim colher a fruta, posso podar os galhos, respeitada a legislação ambiental. Garanto a você, depois eu posso te passar o artigo de cabeça agora, eu não me lembro disso. Ok? Doutor, diga. Aí o que vale é a política da boa vizinhança, não seria? Sabe por quê? Esse caso aqui é justamente o que eu tenho aqui. O meu vizinho tem um pé de manga. Consulta eu cobro caro, viu? Então cuidado. Vai. Meu vizinho tem um pé de manga espada, que dá umas mangas deliciosíssimas. E ela tem mais ou menos 3 a 4 metros que avança em cima de um telhado que eu tenho nos fundos. Eu limpo a calha e as mangas do lado de cá, eu usufruo delas. Perfeito, não tá errado. E aí, Samuel, eu coloco para vocês que a principal regra do direito, que ela não está escrita, chama-se bom senso. O bom senso, ele é a melhor arma para resolver todo e qualquer problema. O duro é que o bom senso não nasce com a pessoa. E nos dias atuais está difícil de achar. Diga, Samuel. Então, onde eu refiro? A política da boa vizinhança, né? Perfeito, exatamente. Um negocia o outro. Por quê? A partir do momento em que não há o bom senso, a partir do momento em que surgem os conflitos, nós temos que tomar cuidado com uma coisa chamada autotutela. Importante anotar isso, tá? Autotutela. A minha autoproteção, eu posso me autoproteger. Também você tem que tomar cuidado, porque autotutela é sinônimo de vingança privada. Vamos lá? Então, o mesmo Código Civil, ele garante a você o seguinte:
você pode proteger a sua propriedade privada. Você pode proteger a sua propriedade privada. O que vale dizer, se você chegar agora à noite, né, se estiver aí na tua casa, né, e alguém for pegar a sua bicicleta no quintal, estou falando de direito civil, não estou falando de direito penal. Dentro do direito civil, você pode ir lá usar de toda a força necessária para proteger a sua bicicleta. Vocês conhecem isso com uma terminologia um pouco mais simples, que é a chamada legítima defesa. Então, eu posso me autoproteger. Então, vamos pegar uma coisa bem tranquila, que é a propriedade privada, um sítio, uma chácara. Uma chácara. Se alguém invadir a sua chácara, você pode, utilizando-se dos meios moderados, retirar a pessoa de dentro da sua propriedade, desde que você o faça logo. Vamos lá, mais uma vez. Então, para proteger a sua propriedade privada, você pode lançar de todos os mecanismos necessários para se proteger. Ah, professor, mas por que o MST entra nas fazendas e ninguém faz nada? Cuidado. MST é movimento político. Então, quando envolve política, tudo fica um pouco diferente, fica um pouco mais complicado, tá? De qualquer maneira, mesmo o MST, se ele invadir a sua propriedade ou qualquer outro movimento, você pode retirar de lá de dentro. Não estou dizendo que é para você pegar a carabina 12 e sair atirando em todo mundo. Por quê? Se você, ao fazer essa proteção da sua propriedade, como vou até ler para vocês, ó, legítima defesa. Entende-se como legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Pegaram a ideia? Então, isso a gente conhece em legítima defesa, mas eu também posso trazer para dentro do processo civil para disciplinar as relações de forma de proteger a propriedade privada. Ok? Mas anota que isso também é importante. A autotutela, né, essa autoproteção, então a autotutela só é possível quando a lei autoriza. A autotutela só é possível quando a lei autoriza. Existem algumas situações em que a lei autoriza. Por exemplo, hotel. Hotel, motel, estalagem, pensionato. Se você fica lá no hotel e na hora de sair não tiver dinheiro para pagar a conta, o hotel pode reter sua bagagem. Não precisa nem pedir, nem fazer denúncia na polícia, ele pode reter a sua bagagem ali. Por quê? Porque o Código Civil autoriza esse tipo de prática. Vejam, o processo civil, acho que foi na turma da manhã que me pediram bem a diferença entre o civil e o processo civil. O processo civil ele serve exatamente para resolver aquilo que o direito civil não deu conta. Então, por óbvio, se as pessoas não conseguem se acertar, eu vou precisar de um processo para isso. Agora, eu só posso não utilizar o processo. Eu só posso me autoproteger quando a lei diz que pode, e nos casos que a lei diz que pode. Se não tiver escrito no Código Civil que eu posso fazer, eu não posso fazer. Locação, né? Você aluga o imóvel para alguém, o cara não está pagando o aluguel, você pode entrar na casa dele e pegar uma televisão de plasma que ele tem lá, por exemplo, pagar o aluguel? Não, isso você não pode fazer, porque não existe previsão legal para isso. Por quê? Se você fizer algo que não está permitido na lei, eu caio do outro lado do quadro, ó. Eu estou praticando a justiça com as próprias mãos. É crime fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima. É justo a pessoa alugar a sua casa e não pagar o aluguel? Claro que não é justo. Agora, eu posso entrar lá e pegar as coisas dela? Não posso, porque nesse caso não tem uma lei que autoriza, não tem uma lei que autoriza, entende-se como crime. Pegaram a ideia? Ok? Nós estamos passando, pessoal, uma geral do direito, para a gente poder alinhar a nossa conversa. Bom, como
usando a expressão que usamos agora há pouco, bom senso não existe muitas vezes, a tolerância não existe muitas vezes, razoabilidade, como o Cleberson colocou aqui, nós temos a grande ferramenta, e é essa que vocês estão acostumados, é isso que você queria ouvir de mim, que é a jurisdição, que é o poder judiciário. Esse é o quente da matéria. Vocês vêm fazer o curso querendo aprender sobre isso, então vamos falar sobre isso. Olha aqui, ó, a palavra jurisdição, eu posso partilhá-la em duas, está em vermelho, está ruim de ver, mas eu estou dividindo ela aqui, ó. Do lado de cá, eu tenho o iuris, que significa direito. Muito mal escrito com esse mouse aqui. E do lado de cá, eu tenho o dição, que significa dizer. Então, o que é a jurisdição? É dizer o direito. Foi aquele esqueminha que eu fiz ontem, eu acredito, à noite, com uma colega, né? Ela estava aqui agora mesmo com a imagem, mas sumiu da minha tela aqui, que é quando eu tiro o filho dela e entrego para o marido. Se o juiz disser que a criança tem que ficar com o pai, ele aplicou a jurisdição, iuris dictio, ele disse qual é o direito. E eu vou ter que entregar a criança para o pai. Teve um julgamento em Maringá, salvo engano, hoje, que a pessoa foi condenada a 12 anos de prisão. Não havendo recurso, transitar em julgado, quanto tempo ele vai ter que ficar preso? 12 anos. Né? Claro que não é verdade o que eu disse agora, tem as revisões, tem as progressões de pena e por aí vai. Mas qual é o teor da sentença? Ele foi condenado a 12 anos. O juiz disse que para aquele crime de homicídio a pena era de 12 anos. Esse é o papel da jurisdição. Agora, por que eu deleguei à jurisdição esse poder? Né? Para que ela possa, deixa eu apagar aqui para ficar visual para vocês, para que ela possa restabelecer a paz entre os particulares e com isso manter a sociedade. Bom, aqui surge um problema. Talvez muitos de vocês não tenham se apercebido disso ainda. Mas um conceito que vocês já conhecem. Autor e réu. Já ouviram falar disso, né? Autor é quem propõe a ação e o réu é quem propõe a ação. Correto? Por que uma pessoa processa a outra? Porque eles estão vivendo bem? Ou porque há um problema entre eles? Por óbvio que há um problema entre eles. Então vocês concordam comigo que autor e réu querem coisas diferentes? Aquilo que o Cleberson colocou ali, lide, né? Lide é um conceito processual, lide é de Carnelucci, e significa, não precisa anotar agora não, mas significa conflito de interesses caracterizado pela pretensão resistida. Isso é lide. Conflito de interesses caracterizado por uma vontade que o outro não deixou fazer. Pois bem, ora, quando o juiz vai dar uma sentença, olha que interessante, ele vai ter que dar a criança para o pai ou para a mãe. Se ele der a criança para o pai, concordam que a mãe vai ficar insatisfeita? Se der a criança para a mãe, concorda que o pai vai ficar insatisfeito? Na locação, se o juiz manda sair do imóvel, o cara que está lá dentro não vai ficar bravo com o juiz? Vejam, ele está morando, ele não está pagando aluguel, ele está errado. Agora, ele não aceita que ele está errado. Porque se ele aceitasse que ele estava errado, ou ele saiu, ele pagava. Percebem que quando há um conflito, há o conflito porque os dois querem ter certeza que estão certos. Aonde eu quero chegar? No seguinte. Toda sentença vai desagradar a alguém. Então, olha que interessante. O processo civil, né, a jurisdição, ela é criada para gerar a paz social. Mas todas as vezes que é dada uma sentença, ela dá a paz apenas 50%. Porque a outra parte vai sempre dizer que o juiz foi injusto, que aquilo não está certo, que não é assim que a coisa deveria ser. Daí é que vem essas modernidades, conciliação, mediação, porque daí todo mundo fica satisfeito com a decisão. Toda decisão do juiz desagrada alguém. Ou desagrada ao autor, ou desagrada ao réu. Isso é pacífico, isso não é, assim, você não tem ponto de discussão sobre esse aspecto. Toda sentença irá desagradar ou ao autor ou ao réu. É claro que eu tenho algumas exceções, por exemplo, um divórcio consensual.
marido e mulher procuram um juiz, mas aí nós estamos num nível que é chamada jurisdição voluntária. Aí as partes querem fazer, ok? Mas isso aí a gente vai chegar mais à frente, isso é um raciocínio mais refinado. Por hora eu quero que vocês percebam isso. Onde há duas pessoas em desacordo, quando vier a sentença, alguém vai se sentir chateado, alguém vai ficar magoado com isso, ok? Bom. Professor. Oi, Gabriela, diga, querida. Eu estava lendo ali, daí eu fiquei um pouco confusa. Você falou, pois não? Tá escrito ali assim, que vai restabelecer a paz entre os particulares, né? Vai. Ou seja, sempre você falou que vai ser 50%, tanto Sim. ou só do réu ou só do autor. Daí, isso. E com isso, manter a da sociedade, a paz da sociedade? Isso, manter a sociedade, manter a organização social, manter a sociedade mesmo. Porque a gente só vai ter sociedade enquanto a gente estiver em paz. Se nós não estivermos em paz, desaparecem as regras sociais. Aí eu tenho ou a revolução civil, quando é interna, ou eu tenho a guerra. Né? Professor. Nesses momentos eu não vou ter muitas regras. Deixa eu só concluir o raciocínio para ela, Cleberson. Agora, Gabriela, presta atenção no seguinte, ó. Missão: restabelecer a paz entre os particulares. Isso é a ideia do Estado. Tá? Quando o juiz dá uma sentença, qual seria o certo? Os dois submeterem a sentença. Se o juiz determinou que a criança é da mãe, o pai tinha que, de bom coração, entregar a criança para a mãe. Se o juiz determinou o despejo, a pessoa tinha que, de boa vontade, sair de dentro da casa. Mas não é o que acontece. As pessoas ainda resistem mesmo a uma sentença do juiz. É nesse sentido aí. Então, eu tenho o cenário teórico, bonito, de ter a paz social, mas eu tenho ali a concretude da coisa, que é quando as pessoas não aceitam a decisão do juiz, Gabriela. É nesse sentido. Não sei se ficou mais claro agora. Obrigada. Cleberson, você pediu a palavra? Diga, querido. Professor, mas aí não seria, eu estou na dúvida quanto à palavra paz, que a missão seria restabelecer a paz, não seria um caso de definir quem tá no direito, quem está no direito, e manter a sociedade, não seria questão de manter a paz, seria questão de controle e manutenção do máximo possível da convivência entre eles, com base em regras. Não seria bem a palavra paz. Você pode até dizer isso daí, tá? Mas a ideia que não vai magoar nem gregos nem troianos é a paz social. Porque a partir do momento que você vai falar tem que impor, já vai ter a galera xiita que vai dizer, mas eu não vou me impor as regras do Estado. Eu sou contra o Estado, eu nego o Estado fez, está errado. Então, assim, esse conceito não é meu, é do professor Humberto mesmo, senão nessa obra numa outra que ele coloca, mas é trazer a paz mesmo, a paz social. Eu concordo com você, é uma coisa muito assim, meio de delírio, né? Mas a gente tem que pensar, pessoal, que nós temos dois mundos, o mundo do ser e o mundo do dever ser, né? Um pouco de filosofia. No mundo do dever ser, a sociedade, atenção que eu vou dizer agora, a sociedade ela é perfeita, o Estado é perfeito, o direito ele é perfeito. Ponto. Você pode até chamar isso lá de utopia, que até por... não estou com utopia, que estou com Leviatã aqui. Né? É a utopia, mas esse é o dever ser. Nós queremos uma sociedade que funcione. Abrindo um parênteses pequeno. Hoje, eu via, antes de vir dar aula para você, Jornal Nacional, em que o pessoal criticava as distribuidoras pelo alto custo do combustível, colocando que 50%, 49% são tributos federais e estaduais. Pergunto a você, 50% de tributo é caro? Sim ou não? Sim, muito caro. Pois é, na Suíça o tributo é 90%. Na Holanda, 90% Mas de é melhor imposto. Aplicado. Peraí. Então vamos lá. Então o problema não está no valor do imposto, o problema está na aplicação do recurso. Estão entendendo? Então, no mundo do dever ser, o Estado é perfeito. Mas, gente, vamos lá. A legislação é perfeita. Se você pegar o Código de Trânsito,
não teria razão nenhuma para nunca ter um acidente. Porque se é uma falha mecânica, a culpa é do motorista que não fez a manutenção do veículo na época certa. Então, no mundo do dever ser, a coisa é perfeita. A gente pode não ver isso acontecer no mundo do ser. E é aí que está o nosso problema, Cleberson. Então, quando ali está dizendo a missão, essa missão está no mundo do dever ser. Na prática, a gente sabe que a coisa ela fica um pouco mais complicada. Ok? Belezinha? Mas isso, pessoal, a gente vai ter aí um semestre para estar discutindo, tá? Outra coisa, não aceitem o que eu falo como verdade absoluta, tá? Não sou dono da verdade, eu posso errar, eu vou errar muito. E que bom que eu erro, adoro errar. Ok? Vamos lá? Professor. Oi, Gabriela. Já achou um erro meu, Gabriela? Pô, aí você me derruba. Não, não é isso não. Em relação à paz, eu posso afirmar que a paz seria entre uma só das partes, porque é só uma das partes que vai ter satisfeito. Eu posso afirmar isso? Você pode, mas tem que explicar, né? Você tem que explicar, porque o ideal é a paz. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se o juiz dá uma sentença no mundo do dever ser, a gente tinha que respeitar o que ele falou. A gente tinha que respeitar o que ele disse. O rapaz foi condenado à prisão, ele tinha que fazer a malinha dele, ir lá para o presídio, sentar lá e cumprir, e não fugir, que é um direito do preso, inclusive. Então, e essa é a paz. Só que não se atinge essa paz porque as pessoas não concordam com a decisão do juiz. É nosso, é índice do ser humano criticar e sempre achar que ele tem razão. É nesse sentido, Gabriela. Então você pode dizer, é a paz, mas que um deles vai ficar sempre constrangido. Isso aí você pode dizer sim, sem problema. Ok? Professor, uma vez um professor usou a frase para falar que é uma paz social dogmática. Porque correto? Porque ela, como que eu posso dizer? As duas partes, interiormente, elas podem se odiar, mas no momento que transitou em julgado ali, ele virou uma norma ali para as partes, uma norma jurisdicional, vamos dizer assim, né? Virou um dogma, partes, não pode ser discutido. Virou um dogma, então vai ter uma paz ali, porque não tem o que fazer, porque está em trânsito e julgado ali, você tem que obedecer, então tá uma paz ali entre as partes. Perfeito, Felipe, é isso aí mesmo. O professor que falou isso falou corretamente. Professor. Pois não, Samuel? Resolve-se a questão, mas mantém-se a rusga. Perfeito. Vão-se os anéis, mas permanecem os dedos. Bom, essa estrutura que não é simples, ela faz o quê? Ela percorre todos os ramos. Então eu tenho lá o direito civil, eu tenho processo civil, eu tenho penal, processo penal, trabalhista, processo trabalhista, administrativo, processo administrativo, e vai em todas as áreas, tributário, processo tributário, constitucional, processo constitucional, eleitoral, processo eleitoral, tá? Então eu tenho essa divisão, ela é muito clara. E agora sim é o momento. Quando eu pego essas figuras aqui, civil, penal, administrativo, a gente chama isso aqui de direito material. É a matéria, é aquilo que estabelece como as coisas são. E eu tenho aqui do lado de cá o direito instrumental, que é ele que garante que aquele direito será cumprido, a ferro e a fogo, se for necessário, se me permitem a brincadeira. Vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro deles, o mais tranquilo, locação. Acho que todo mundo conhece a locação, né? Se não tem uma, já viu, quem tem, conhece. Então é uma figura fácil de explicar. O que acontece? Na locação eu posso ter um contrato de locação escrito ou um contrato de locação verbal. Sabiam disso? Ela pode ser verbal ou escrito. Qual dos dois tem mais validade? Verbal ou escrito? Escrito, com certeza. Felipe. Porque o verbal, que daí tem aquela questão da reserva mental também, né, professor? Porque o escrito, ele tá ali à prova, né? Veja, vamos lá. O contrato, seja ele verbal, seja ele escrito, atenção que eu vou dizer, eles têm absolutamente a mesma validade. São iguais, têm a mesma força jurídica, vírgula. Se você quiser me dizer que o escrito é muito mais fácil de provar, eu concordo e bato palma. É isso aí. A gente prefere o escrito porque eu tenho garantia do preto no branco, não tenho nenhuma reserva mental, não tem nada lá que possa me trazer problema. Então, a gente prefere o escrito. Mas atenção,
Os dois têm absolutamente a mesma validade. A mesma. Ok. Agora, vamos pegar o escrito. No contrato escrito, eu tenho o tal da fiança. Já ouviram falar da fiança? Fiador. É a garantia do contrato, que só vale por escrito. A fiança, ela tem que ser assinada pelo marido e pela mulher, pelo casal. Pois bem, se desrespeitar alguma dessas regras da fiança, se ela não tiver escrita, ou se não for assinada pelos dois casais, violou a regra civil. E aí eu vou precisar discutir isso dentro do processo para poder afastar a fiança. Então eu não quero a fiança porque a esposa não assinou. Então o direito civil, ele diz, ele dá o roteiro de como a coisa deve ser feita. Quando alguém viola o direito civil, aí entra o instrumento processual para restabelecer a organização da coisa. Pegaram a ideia? Então, para que eu preciso do processo? Para restabelecer a ordem, para chamar as pessoas à responsabilidade. Segundo exemplo, casamento. Não sei se já repararam quando a cerimônia é feita na festa. Né? Não sei se prestaram atenção, você fica conversando e comendo nessa hora e bebendo, nem presta atenção no casamento, né? Essa é a real. Mas enfim, o dia que você prestar atenção, veja o juiz de paz. Quando ele vai celebrar o casamento, ele determina que as portas devem estar abertas. Mesmo sendo num clube, as portas têm que estar abertas. No momento da cerimônia, qualquer pessoa pode entrar para acompanhar, porque o casamento ele é público. E o casamento tem uma série de regras entre o casal. Se qualquer uma das regras for violada, entra o processo civil para fazer o quê? O divórcio. Perfeito? Então, o Código Civil diz como é o casamento. Se violou a regra do direito civil, aí eu vou aplicar o processo para desfazer aquele casamento. Ok? Perfeito até aí, pessoal? Então, eu tenho diversos processos, cada um para um ramo. E por que eu tenho processos diferentes? Porque os bens protegidos são outros. Então, aqui no direito civil, eu protejo um tipo de bem, no penal, eu punindo com a liberdade, aqui eu retrato a relação patrão e empregado, aqui vou registrar a administração do poder público com o poder privado, ou público com o público, governo, ok? De qualquer maneira, chegando ao ponto nodal da coisa, o que é o direito processual civil? Ela é o ramo da ciência jurídica que trata dos complexos de normas reguladoras do exercício da jurisdição civil, né, do dizer o direito. Então, essa é a ideia do processo civil, é um conjunto de normas. Então, quando eu falo processo civil, logo vem na cabeça das pessoas o Código de Processo Civil. Ok, o Código de Processo Civil é uma das ferramentas. Eu tenho processo civil em outras normas? Tenho. Eu tenho processo civil, por exemplo, no Juizado Especial de Pequenas Causas, no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho regras processuais. No mandado de segurança, é uma lei própria do mandado de segurança, ação popular. Então, eu tenho diversas regras processuais. Eu tenho a própria lei do divórcio. O Clebson me perguntou, anula ou é o divórcio? As portas fechadas, se elas estiverem fechadas, ela pode ser uma das causas de nulidade do casamento, tá? Mas agora, nulidade não é uma coisa simples não, tá? É muito complicado você obter a anulação de um casamento. Tem uma série de regras, a gente pode uma hora tratar com maior detalhe. É possível anular o casamento sim, mas tem que ser muito, como se fosse o tipo penal, tem que ser daquele jeitinho, se tiver uma vírgula diferente, por isso que é muito mais fácil divorciar do que anular o casamento. É muito mais fácil você divorciar, os pressupostos legais são mais simples. Ok? Então, eu tenho essas normas em vários locais. Bom, o que acontece? Tudo isso, de tudo que eu já falei, deu para perceber que a coisa não é tão simplória. Então, o que aconteceu? Os juristas, estudando o direito processual civil, chegaram a uma conclusão, aquele livro que eu mostrei para vocês ontem, lá do Capelletti, Mauro Capelletti, o acesso à justiça, que eu mostrei ontem para vocês, ele estava aqui até agora há pouco, mas eu devo ter usado ele hoje para algo aqui. Isso, do Mauro Capelletti, Acesso à Justiça. Aqueles livros que na década de 80
em que constatou-se que o processo não estava cumprindo a sua finalidade. O processo não estava suprindo. Hoje, nos dias atuais, a gente prima pela instrumentalidade, pela efetividade do direito processual civil. No bom português, nós queremos um processo que funcione, nós queremos um processo que resolva a questão entre as pessoas. Professor, mas antigamente não queria? De verdade? Não, não queria. O processo civil, antigamente, ele era muito separado do Código Civil, completamente separado do direito civil, melhor dizendo. É o que a gente chama da autonomia. As pessoas passavam anos discutindo o processo, mas ninguém estava preocupado com o direito das pessoas. Hoje, está muito claro para todo mundo que atrás de um processo, eu tenho um autor, eu tenho um réu, que são seres humanos, e querem que aquele processo se resolva, querem que aquela discussão um dia termine. Eu não sei se eu falei ontem, se eu falei, eu vou repetir de novo. Todo mundo, quando entra com o processo, tem 3 problemas. O jurídico, que é o direito, o problema econômico, que é quanto custa, e o terceiro problema, que é o mais difícil de todos, que é o problema psicológico. É muito difícil ter um processo, garanto a vocês. Né? A minha esposa brinca que ela tem um cliente que ele liga para ela quase todo dia, para saber como é que está o processo dele. E a resposta é, faz 15 dias que o juiz não despacha o seu processo. Como é que você faz dizer isso para o cliente? Ele fica louco, fica bravo, mas é uma coisa que não depende da vontade das pessoas. Melhorou muito, tá? Nós vamos falar muito das melhoras do Código de Processo Civil, mas essa melhora começa, para nós, basicamente lá em 2004. Em 2004, nós vamos ter lá a emenda constitucional número 45, que trouxe para nós a chamada razoável duração do processo. Então, desde 2004 para cá, a Constituição fala que o processo deverá ter uma duração rápida. É claro que a Constituição não faz só isso. A Constituição ela traz para nós também princípios, que nós vamos falar deles daqui a pouquinho. Né? Os princípios são de suma importância e a compreensão de cada um deles. Inclusive, a razoável duração do processo é um princípio. E a Constituição também traz competências. Lembra da competência, tia chata? A gente vai estudar a Constituição e vamos ver por que é no STF, por que no STJ, quando que é num tribunal, quando que é no outro, por que é o recurso ordinário, por que é extraordinário. Cada coisa a gente vai poder analisar isso. Mas eu quero focar nisso. Razoável duração do processo. Então, hoje eu quero um processo, vamos voltar aqui, ó, efetivo, um processo que traga resultado. Agora, um processo para trazer resultado, ele tem que ser algo rápido. Né? Se eu falei ontem também, na aula passada, me perdoe, está sendo repetitivo, mas um dos grandes problemas do Brasil é que demora muito para julgar um processo. Demora muito para se julgar. Teve hoje também, num dos jornais que eu assisti hoje, dizia lá, vocês vão lembrar de um pessoal que jogou um rojão num repórter durante a manifestação, ele jogou um rojão, o rojão explodiu no olho do repórter, o repórter morreu. Né? Muitos aí não vão lembrar, porque já faz 12 anos que isso aconteceu. Eu tenho um aluno na turma da manhã que ele tinha 18 anos, então ele tinha 6 aninhos de idade quando isso aconteceu, então ele certamente nem sabe que isso aconteceu. Então vejam, 12 anos eles ainda não foram julgados. É tempo demais. Então, no direito civil a gente resolveu esse negócio. Ó, a Constituição veio e falou a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Olha que bonito, não é uma frase maravilhosa? Eu sempre digo que mudou o mundo depois de 2004. O processo passou a ser a coisa mais bacana do mundo desde lá para cá. Agora, pergunto a vocês, o que é um prazo razoável? Vou dar 2 pressupostos aqui. Primeiro deles, já ouviram falar, quero acreditar, a sequoia gigante, mais velha conhecida, possui anos de idade e se encontra no Parque Nacional da Sequoia, na Califórnia. Temos aí 4 alternativas. Né? Então, olha lá. Pasmem vocês, 4.000
650 anos. Não fui eu que calculei. Acho esquisito essas contas que eles fazem com carbono 14, me perdoa dizer que isso aconteceu há 12 milhões de anos. Como que eles fazem essa conta, eu não sei. Fato é, vou trabalhar com dado científico, 4.650 anos. É tempo pra caramba, não é? Agora, se eu pegar a borboleta, varia, né, de espécie para espécie o tempo de vida, é óbvio, mas em média, uma borboleta vive 2 semanas. Aí eu pergunto a vocês, para uma sequoia, 4.600 anos, o que é um prazo razoável? Para uma borboleta, 2 semanas, o que é razoável? Para nós, pessoas normais, que o IBGE fala que vamos viver aí 75 anos aproximadamente, melhorou, agora são 77 anos. A vida média de um brasileiro. Diga, Vitor. Oh, eu acho que esse tempo para a gente que é razoável está ligado com a situação fática que está acontecendo. Tanto que tem, por exemplo, a tutela de urgência, vamos dizer assim, né? Que quando alguém está numa situação de urgência, vai colocar lá uma tutela e vai, de acordo com os fatos, vai ser o tempo que vai considerar como razoável. Eu não sei se eu tenho alguma coisa que eu falei que está certo, mas é isso que eu quis dizer. Tá, né, eu entendi o que você quis dizer, mas ajuda a tutela antecipada, são as proteções, elas ajudam um pouco. Mas quando a gente fala de razoável duração, é o começo e o fim do processo. É entre a petição inicial e a sentença. O processo tem que acabar rápido. Agora, o que é rápido? 6 meses é rápido? 1 ano é rápido? 2 anos é rápido? É muito difícil. A crítica que se faz é que a Constituição fala que é razoável, mas não conceituou o que seria razoável. Então, é um problema. De qualquer maneira, na busca pela efetividade, isso é importante anotar, é garantido a pessoa que tem 60 anos ou mais, é garantido a pessoa que tem 60 anos ou mais a prioridade na tramitação dos processos. Amo essa parte da aula. É garantido a prioridade. Nossa, isso também mudou toda a história do processo civil, né? Perdoem a ironia, mas é assim, quando a gente viu a Constituição, falamos, nossa, agora a coisa vai. Aí veio a legislação, agora a coisa vai. Mas a gente observa que, infelizmente, pouca coisa, na prática, pouca coisa mudou. Né? Pouca coisa mudou. Posso repetir. Vou repetir de forma diferente. Né? Vamos lá. É garantido a pessoa que tem mais de 60 anos a prioridade na tramitação do processo. É o que a Maria Eduarda colocou para nós aí, né? A tramitação do processo. Então, quando era processo físico, tinha um carimbo, colocando lá prioridade. Hoje, no processo eletrônico, ele tem lá um linkzinho informando isso para o juiz. É claro, né, tirando a ironia, é claro que o processo anda mais rápido, ele tem algumas vantagens. Se eu vou marcar uma audiência de um idoso ou de uma pessoa normal, eu vou pegar a do idoso primeiro, e tá certo, né? Pessoal, a gente vê muito o idoso no Brasil, o Brasil não respeita o idoso. Cansei de ouvir pessoas dizendo assim, essa velharada aí tem a prioridade na fila, em vez de ficar em casa, né? Não é bem assim. O idoso, ele merece um tratamento diferenciado, porque ele já passou por tudo aquilo. Merece demais. E a gente um dia vai chegar lá, né? Me lembro de uma entrevistinha dessas de Facebook, que a jornalista pergunta para o idoso, o senhor fez 101 anos, qual é a receita para ficar tão velho? Resposta dele, é só não morrer. Né? Então, brincadeiras à parte, vejam, o idoso ele tem que ter um tratamento diferenciado. E que bom que o processo realmente anda. A minha crítica e a minha ironia é que não anda tão rápido quanto eu gostaria que andasse. Eu acho que quando fala prioridade, prioridade mesmo, é resolver de uma vez. Por quê? Né? A gente pega aqui pelo rostinho da Maria Eduarda, deve ter o que lá? 19, 18 anos. Ela esperar 5 anos por um processo, ela vai ter 24. Se eu pego um senhorzinho com 80 anos,
Cara, ele pode morrer a qualquer minuto. Aí sai a sentença, ele ganha, mas fica como herança. Então, qual é a lógica disso? Que paz é essa que o Estado prometeu para mim? O Estado prometeu que ia me proteger. Nós não temos o contrato social, a gente tem o contrato social com o Estado. Está na hora de a gente executar esse contrato. Bom, colocado isso, eu acho que demonstrei para vocês que a coisa é problemática. Tendo essa dificuldade, o homem, né, o jurista, ele sempre tenta achar uma forma de resolver o problema e começou a se pensar e a efetivar, é claro, os meios alternativos de pacificação social. Então a gente começou a elaborar coisas que fossem, aqui meu amigo Papaléguas, mais rápida e mais barato. O processo precisava ser mais rápido e mais barato. E aí começou-se a criar algumas normas, algumas coisas para tornar o processo mais rápido. Existem muitos mecanismos, vou destacar para vocês aqui. Vou falar aqui, antes de falar da lei, vou falar aqui da mediação e da conciliação. Hoje, digamos assim, é a modinha, né? É o que mais fala na mediação e na conciliação. Né? De fato, é uma maravilha isso, se a gente puder convencer as pessoas a fazer um acordo. É muito bom. Acho que todo mundo já ouviu aquela expressão. É muito melhor um péssimo acordo do que uma boa demanda. É muito melhor um péssimo acordo do que um bom processo. Então, essa é a ideia, tentar resolver. Mas, existe a Lei Federal 9.307, foi alterada agora em 2015, sofreu uma grande alteração, mas a gente continua procurando ela por 9.307, que é a chamada Lei da Arbitragem. Então, eu vou traçar essa legislação para vocês, destacando que, infelizmente, ela ainda não é muito conhecida entre a sociedade. E quando você conhece, você fica com medo dela, o que vai acontecer ao final da aula. Eu vou provar que vocês vão ficar com medo dessa legislação no seguinte sentido. Qual é a vantagem da arbitragem? A vantagem da arbitragem é que ela é um processo sigiloso. Em outras palavras, ele é um processo secreto. Mas como assim? Qualquer processo que a gente leve para a justiça, o processo ele é público. Qualquer pessoa tem acesso, pode ler o que está escrito nele. Tanto que um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, teve esse problema aí da Dani Calabresa com o Marcos Mellen. Acho que todo mundo viu isso aí, não teve como não ver essas discussões dele ali de assédio sexual, assédio moral e por aí vai. Me lembro, espero não estar errado, né, mas me lembro que foi solicitado que as mensagens que ele colocou, as conversas de WhatsApp, ficassem sob segredo de justiça, porque invadia questões de ordem privada. O juiz decidiu que não, embora fosse questões de ordem privada, como estava num processo e não trazia nada que pudesse ofender a honra de ninguém, as mensagens poderiam continuar como pública. Né? É muito comum pessoas famosas pedirem o sigilo dos seus processos porque não quer ser exposta. Não pode. Processo é da essência que ele seja público. Existe segredo de justiça. Por exemplo, ações da área de família. Mas nós vamos falar disso no momento oportuno. Ok? Grava. A regra é que o processo ele é público. Já a arbitragem ele é sigiloso. Quem é que usa a arbitragem? Grandes corporações, grandes empresas, multinacionais que não querem o seu nome na boca do povo, usam a arbitragem, porque a arbitragem ela fica em sigilo. Eles fazem os seus acordos, julgam ali dentro e aí se encerra e tem uma cláusula de sigilo que ninguém pode expor o que ficou decidido dentro daquele processo. Então, essa é uma vantagem. O sigilo, grandes corporações estão em busca. Eficiência. Ora, acabei de falar um monte aqui da duração do processo. Recomendo a leitura da lei, tá, pessoal? Fica recomendada a leitura da lei. Se você ler 9.307, acho que artigo 5º ou 6º, ele vai dizer o seguinte: a arbitragem deverá ser encerrada no prazo de 6 meses. As partes podem prorrogar, mas a ideia é ser julgado em 6 meses, já junto aqui com a celeridade.
o negócio vai funcionar, ok? Mas não é só isso. Baixo custo. Aqui não é tão tranquilo isso não, tá? A arbitragem para processos mais em conta realmente fica mais barato, um despejo, alguma coisa assim, mas normalmente a arbitragem é cobrada um percentual do valor que está sendo discutido. Então tem a arbitragem, que a professora Tatiana Imoc até falou isso aí para vocês com certeza, a arbitragem ela pode ter um custo muito alto, dependendo do que está sendo feito ali, ok? Mas é um custo que, dentre, se fosse para a justiça, se for jogar tempo de processo, tempo de recurso, tempo de advogado, pode ser que equivale um preço ali pelo outro. Agora, o que chama a atenção na arbitragem é isso aqui, ó. Escolha dos árbitros. Olha que interessante isso aqui, tá? Pensa aí num amigo seu, né, num vizinho, uma pessoa que não tenha o segundo grau, sabe ler e escrever. Certamente existe aí. Pessoa que só sabe ler e escrever. Atenção, essa pessoa pode ser árbitro. Professor, mas ela não estudou. E quem disse que para ser árbitro tem que estudar? Para ser árbitro, para julgar pessoas, ela tem que ter, vou voltar no começo da palavra que eu usei, bom senso. O Brasil tem essa cultura do bacharel, do bacharelado, né, dos advogados serem chamados de doutores. Isso é um delírio, né, isso é um delírio social. Se você vai em Portugal, no início dos anos 2000, tramitou um projeto de lei que acabou não sendo aprovado. Mas sabe o que Portugal queria fazer? Portugal queria que pessoas que não fossem bacharéis em direito podiam ser juízes, desde que formado em ciências, uma coisa em ciências humanas. Então, por exemplo, um pedagogo poderia ser juiz. Um psicólogo, psicologia está na outra, mas um administrador poderia ser juiz. Mas como? Gente, para ser juiz, basta separar o certo do errado. Basta separar o certo do errado. Aquela maçã que estava ali, né, se você usar bom senso, você consegue resolver o problema da maçã. Só que nós temos a cultura do bacharel. Então, a arbitragem, ela permite que qualquer pessoa seja árbitro, desde que capaz e desde que tenha uma competência mínima para ler e escrever. E será, olha que interessante, escolhida pelas partes. Então, as partes que estão fazendo um contrato podem escolher o seu árbitro. Então, eu estou fazendo um contrato com a Maria Eduarda, estou vendendo para ela um produto, alguma coisa, falo, ó, o Kleberson pode ser nosso árbitro? Se ela concordar e eu concordar, é da confiança dela, da minha confiança, pode ser árbitro. Olha que coisa interessante. Qualquer pessoa pode ser árbitro, desde que capaz e com uma competência mínima, de leitura e de escrita. Professor, não tem que passar em alguma prova, nada? Nenhuma prova. A zeladora do seu prédio, ela pode ser árbitro. Na verdade, ela vai estar ali como testemunha, né? Não. Geralmente as pessoas escolhem algum advogado, né? Alguma pessoa. Geralmente alguém da área do direito, mas o árbitro pode ser não é testemunha, é quem vai dizer se está certo ou se está errado. O árbitro é como se ele fosse juiz, é quem vai dizer se está certo ou se está errado. Olha, ele vai fazer uma sentença arbitral, né, professor, que vai ter que ser validada. Né? Não, tem que ser validada. O que ele escreveu está valendo. Se você pegar a 307, você vai ver que não precisa nem ser homologada pelo juiz. Até 73 precisava ser homologada, depois não mais. A sentença pensa na zeladora do seu prédio. Se a zeladora do seu prédio julgou o processo arbitral e falou que José está errado, José está errado. E quer ver que bacana? Olha que bacana. Lembra que eu falei que você vai ficar com medo dessa lei depois? Olha que bacana. Aquilo que o árbitro julga, não cabe recurso. Aquilo que o árbitro julga, não cabe recurso. Aquilo que o juiz julgou, cabe recurso. Mas espera um pouquinho. Então quer dizer que o juiz estuda, presta concurso e o que ele julga, cabe recurso? Cabe. Mas o árbitro que não estudou, o que ele fala é lei? Está na lei 307.
Olha a letra E, diz o quê? Escolha dos árbitros. Eu não sou obrigado a aceitar a arbitragem. Não sou obrigado a fazer uma arbitragem. Agora, se eu me submeter à arbitragem, vale o contrato. O contrato faz lei entre as partes. Vejam, um aspecto importantíssimo. Vale anotar. A arbitragem só vale para direitos disponíveis. Direitos patrimoniais disponíveis. Então, não é qualquer coisa que vai usar a arbitragem. Por exemplo, um divórcio não pode ser feito por um árbitro. Uma pensão alimentícia não pode ser feita por um árbitro. Uma pensão lá para o INSS não pode ser feita por árbitro. Agora, o meu contrato de locação, a minha compra e venda de veículo, o que mais? A minha venda de Mary Kay, tudo isso aí a gente pode fazer um contrato e no contrato escrever: nós vamos levar o nosso problema para um árbitro. Professor? Diga. Tá, mas se nós escolhemos aí a Maria Eduarda para ser o árbitro, no caso, e julgar a nossa situação, e ela julgou, partindo do que o professor falou agora, que de 73 não era mais homologado, e até então tinha como era homologado pelo juiz, né? Se não for homologado pelo juiz, o que eu fiz, na verdade, praticamente é um contrato com a decisão dela, e se o professor não quiser cumprir, daí aceitar aquela decisão? Se não está homologado pelo juiz, e aí? Veja, daí entra com a execução, né? Gente, interessante. Mas daí é um título executivo, daí, isso, na verdade? Isso, eu vou chegar lá. Olha só, a escolha é feita pelas partes. A gente podia ter escolhido a gente podia ter escolhido uma outra pessoa. A gente podia ter escolhido um juiz aposentado, por exemplo. Não podia? Podia. Mas a gente escolheu a Maria Eduarda. Escolhemos ela. O que ela julgar vai estar valendo. Agora, é claro, aquilo que ela escreveu, vale, o Felipe falou ali, será um título executivo. Ou seja, aí eu vou levar para o juiz entrar no patrimônio, no seu patrimônio, o Cleberson que não quer me pagar, ele vai tomar o seu carro, o seu telefone, a sua bicicleta, para entregar para mim. Falar, mas eu não tenho nada disso. Aí eu fui burro em fazer negócio com você. Como é que eu faço negócio, vendo negócio para um cara que não tem condição de pagar? Acho é pouco que perdeu dinheiro. Entendeu? Agora, não, vamos lá. Quando a gente vai fazer uma compra e venda, eu tenho que saber para quem eu estou vendendo, para saber se quem está comprando tem condição de pagar. Porque mesmo o juiz, não é a Maria Eduarda, se você vendeu alguma coisa ruim, o juiz não vai ter como obrigar ninguém a pagar. A lógica é a mesma. Agora, respondendo à pergunta, aquilo que ela decidiu vira uma sentença arbitral e aí quem vai executar será o juiz, será o Estado. Né? Olha o que eu coloco ali, a perpetuação. Se eu combinei o contrato, eu não posso mudar de ideia. Se eu e você, Cleberson, fizemos o contrato e depois querer levar para o juiz, a hora que o juiz falar, não, volta para o árbitro. Era o árbitro que vocês não queriam árbitro no começo? Por que mudou agora? Só vai para o juiz se nós dois desistirmos do contrato. Aí é uma relação normal. Mas é o que você falou. Então, quando a gente contratou que ela seria o árbitro. Foi essa contratação. É claro que essa contratação a gente pode levar para uma câmara arbitral ou para um tribunal arbitral, que são vamos colocar assim, uma pessoa jurídica, que qualquer um de vocês pode abrir. Quer abrir um tribunal arbitral? Aluga uma sala e faz um contrato social e você tem um tribunal arbitral. Você tem que ter alguém que confie em você para te levar a serviço, né? Você tem que ter pessoas que confiam em você para poder você vender a arbitragem. Inclusive, é um grande ramo do direito pouco explorado. Pouco explorado. Mas por que ele é pouco explorado? Porque as pessoas têm medo da arbitragem. Eu prefiro levar para um juiz, eu sei que o processo é caro, sei que vai demorar, mas está na mão do juiz. Porque eu corro o risco de pegar um árbitro maluco e o árbitro julgar algo que depois eu não concordo. E depois, se não concordar, não cabe recurso. Mas o árbitro é decidido pelas partes, não é? Então, seria... E o juiz não é escolhido por eles. Ô, Cleberson, vamos lá. Você já comprou um carro zero? Não, professor. Não. Então tá. Então eu vou te ensinar a fazer um exercício. Uma bicicleta zero, vamos lá. Não, carro, tem que ser carro. Pessoal, façam o seguinte exercício. Na hora que não estiver fazendo nada, vá numa concessionária para acompanhar a entrega do carro. O sorriso que os caras
tem a felicidade daquele momento. Espere um ano, na primeira revisão, e sente na sala para ver a pessoa chegar para pagar a conta da primeira revisão daquele carro zero. Você vai ver a cara xoxa que ele faz. A hora de fazer a arbitragem é a hora de fazer a compra e a venda, que está todo mundo contente, todo mundo animado. Porque depois que a casa cai, que alguém não cumpriu o contrato, aí é que eu vou usar a arbitragem. Então, pegou a ideia? Então, para eu ter a arbitragem, ela tem que ser pactuada no começo do negócio. Tem que ser no começo do negócio. Diga, Luiz. A decisão não volta nem se uma das partes descobrir que foi lesada. A não ser que você prove um vício, né, uma nulidade. Agora, se o árbitro foi uma pessoa honesta, que julgou segundo aquilo que ele entende correto, não há o que fazer. Daí o medo das pessoas. Daí o medo das pessoas. Detalhes, né? As partes, olha que interessante na arbitragem. As partes podem escolher a lei que vai ser aplicada. Olha que coisa boa. Está na lei. Leia a 9.307, você vai ver que eu não estou maluco de todo. Né? Maluco eu sempre fui. Mas o que eu estou falando aqui não é maluquice, está na lei. Tudo isso para quê? Para poder desafogar o Poder Judiciário e garantindo, olha que bacana isso, a autonomia das partes, dando a elas liberdade. Você não tem que ser refém de um juiz, de um processo demorado. Você pode buscar um árbitro. Você pode buscar. Agora, você tem que convencer a pessoa que está contratando com você a fazer isso também. Não é uma coisa só da sua vontade. Tem que ter a vontade do contratante e do contratado, dos dois ali naquele processo. E uma última informação importante. O árbitro, ele pode julgar por equidade. Juiz, lembra do primeiro slide? Tem que aplicar a lei. O árbitro não precisa aplicar a lei. O árbitro pode julgar por equidade. O árbitro pode fazer justiça. Olha que coisa perigosa que é. Aí você pode me perguntar, professor, você já fez algum contrato de arbitragem? Vou responder, não. Professor, você faria algum contrato de arbitragem? Está gravando, então vou cruzar o dedo aqui. Faria. Agora, na hora que você chegar com um contrato e me apresentar, eu vou pensar 3 ou 4 vezes, né? Eu vou ter que refletir muito para ver certinho esse árbitro, quem é, como vai ser. Agora, eu que tenho conhecimento, às vezes me sinto inseguro com a arbitragem. Imagina a pessoa comum. Imagina um empresário. A gente está tão acostumado no Brasil, com tanta falcatrua, que a gente sempre vai ter medo. A pessoa pode ser que esteja querendo me lesar. Ok? Professor, Cleberson, eu tenho 2 mãos levantadas aqui que eu vi aparecer, eu não sei quem que é. Então, por favor, quem está com a mão levantada aí pode falar, depois eu dou a palavra para o Cleberson. Oi, sou eu. Professor? Oi. Pode falar, Não, pode falar aqui. Então, eu vou falar então. Eu tive uma dúvida aqui. Pois não? A respeito a direitos patrimoniais disponíveis, certo? Isso. No caso, algo que tipo acarreta demais o judiciário é acidente de trânsito. Ele não cabe aqui, né? Tipo, bateu no meu carro, amassou, alguma coisa assim. Cabe, só que aí é o seguinte, espera lá, né? Cabe, só que eu tenho uma arbitragem um pouco diferente aí no caso. Porque é uma arbitragem pós-fato. Porque concorda que a gente vai bater o carro, a gente pessoa que a gente não sabe que vai bater. Eu não sei que eu vou bater meu carro amanhã, tomara que isso nem aconteça, né? Então eu nunca sei em quem eu vou bater. Agora, depois que houve a colisão, eu posso falar para a pessoa, vamos escolher um árbitro para julgar a nossa questão? Claro que pode, não há nenhum problema. Acidente de trânsito pode sim, só que a contratação, o acordo, né, seria depois do acidente, que eu não tenho como pactuar antes, mas pode, não há nenhum problema não. É, porque, tipo, gerou essa dúvida agora, porque, tipo, acarreta demais, né, o judiciário e falou que é direitos patrimoniais disponíveis, entendeu? Então, tipo, a gente tá com o carro lá, então, eu assinei mais ou menos nessa linha, então pode. Agora, pode, agora, Jesuel, vamos de novo, pensa, o cara bateu no seu carro, você vai descer de lá super contente, você vai propor para uma arbitragem pro cara, o cara vai meter a mão na sua cara. Vai meter a mão na sua cara. Se ele propõe para você, é capaz de você bater nele. Percebe a dificuldade que é, né, o bom senso? O ideal seria bater o carro, desce os dois. Quanto ficou? Quem estava errado, para dar o cheque, resolveu. A gente sabe, acidente de carro,
Sempre quem bate está certo. Eu não conheço ninguém que tivesse errado num acidente de trânsito. Sempre os dois estão certos. Tinha mais uma pergunta, ou é o Cleberson já? Quem queria falar? Era eu. Fale, por favor. Eu vi que tá bastante. Ali na fotinha tá. As partes indicam árbitros no plural. É possível isso? Ou é possível. É possível ter vários árbitros. É possível. Só que aí eu vou pagar por 2 árbitros, né? Vou ter que remunerar, porque é um trabalho. Todo mundo que vai querer vai ficar mais caro. E às vezes, dependendo do tipo de problema, eu posso ter mais de um árbitro mesmo, por conta das especialidades. Vamos pegar lá um prédio ruiu, deu problema no prédio. Vou precisar de um engenheiro elétrico e de um engenheiro de fundações, por exemplo. Engenheiro civil e um engenheiro elétrico. Então eu posso ter mais de um árbitro. É claro que cada árbitro vai custar mais dinheiro. Mas aí eles têm que chegar numa decisão unânime, né? Ah, sim. Eles vão ter que chegar numa única decisão entre os dois. Eles vão ter que decidir. Tipo assim, não necessariamente precisa ser, tipo, números ímpares como um tribunal Se superior. recomenda sempre um número ímpar, para não ter problema de empate. Se recomenda o número ímpar, com toda certeza. Só que se você colocar 3 vezes mais caro. Pagar 1 já é difícil, imagine pagar 3. Sim. Obrigado, professor. Como faz a cobrança, a Vitória perguntou, é combinado entre as partes também, Vitória. As partes combinam como vão pagar, se vai ser em cheque, se vai ser parcelado, se vai ser à vista. É a letra H, a autonomia da vontade, as partes decidem. Cleberson, desculpa. E qual é o valor médio, professor? Depende do caso, não tem valor médio. Como é que estipula um valor? Existem, por exemplo, se você pega um tribunal arbitral, Maringá tem um TACOM. Não varia conforme os árbitros? Isso varia conforme o árbitro, conforme o tipo de processo, assim, autonomia de vontade, as partes combinam como será feito isso. Daí as dificuldades. Diga. Eu não entendi a parte de pactuar antes. Fazer um contrato. Fazer um contrato. Vamos imaginar o seguinte, eu vou alugar uma casa para você, Gustavo. Aí eu proponho para você, olha, vou te alugar uma casa, se houver algum problema na casa, nós vamos, ao invés de levar para um juiz, nós vamos levar para um árbitro. Se você concordar, eu concordar, a gente pode nomear o árbitro agora ou deixar para nomear mais à frente, a critério do que a gente combinar. É um contrato, a gente tem liberdade para contratar. Então, se eu quiser, eu posso pôr no contrato que, caso aconteça alguma coisa, eu quero resolver no meio da arbitragem. Perfeito, é isso aí. Entendi. Inclusive, se escrever essa frase que você me falou e todo mundo assinar, tá resolvido. Nós vamos levar o negócio para arbitragem. Beleza. Valeu, professor. Professor. Oi. Esses slides aí que você está passando para gente, você pode mandar para gente, postar? Posso. Eu não coloquei porque eu esqueci. Eu vou colocar no estúdio. Ah, tá. E outra coisa, não vai ter atividade hoje ou daí não? Não. Mas, por enquanto, primeiro eu quero sedimentar com vocês, depois eu começo das atividades. Começar da atividade agora, vocês vão mais se perder do que responder. Ah, tá. Preciso que vocês façam a leitura do material. Professor? Oi. Pode falar. Pode falar. Na arbitragem não existe conciliação. Acordo. Pode ser feito, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. A gente escolheu um árbitro, mas nós vamos fazer um acordo. O acordo pode ser feito a qualquer hora. Não tem que ter um ganhador e um perdedor. Veja, pera lá. Quando eu escolho a arbitragem, eu estou escolhendo para ter um ganhador e um perdedor. Estou escolhendo isso. Mas nada impede, no meio do processo, a gente fazer um acordo. Isso pode ser perante juiz. O acordo, pessoal, pode ser feito a qualquer momento. Não há impedimento para acordo, não há proibições para acordo, tem limite. Se você me deve 100 mil, eu quero fazer um acordo por 2 mil, direito patrimonial disponível, direito meu. Pronto, acabou. Mesmo ali junto com os juízes, os árbitros ali, pode ser resolvido da mesma forma? Pode, o direito é nosso, o acidente de carro foi nosso, a locação é nossa, a gente decide. Nós temos autonomia para resolver. Então tá. Obrigado. Ok? Quem mais? Professor, eu tenho uma dúvida que é algo sobre o que o senhor falou um pouco antes disso daqui, sobre aquela questão do mundo do dever ser, que o senhor falou que tudo na lei no mundo do dever ser, a lei é perfeita, né? Perfeito, isso. Professor, eu já ouvi falar pessoas falando assim, existe lei que é legal, porque toda lei é legal, mas não é moral. Então quer dizer que não é possível isso?
a lei não ser moral, por causa que, tipo, no mundo do dever ser, ela automaticamente vai ser moral, vamos dizer assim? A lei, uma vez passado pelo processo legislativo, ela é uma lei correta. Você pode não concordar. Vamos pensar numa que está na modinha aí também. Autorizou o aborto. Você pode, por convicção religiosa, não aceitar, mas se o Estado homologou... Ela é moral, então, correta. Você pode dizer correto. que... É correto. Vamos pegar liberdade religiosa. Tem que respeitar liberdade religiosa. Então você pega lá, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, o testemunho de Jeová não aceita transfusão de sangue. Ele não aceita transfusão de sangue. Então, você não vai chegar lá no hospital, o hospital não vai fazer a transfusão de sangue. Se precisar fazer, vai ter que ter uma briga judicial para autorizar ou não. Ah, mas vai perder uma vida? Pois é uma questão, eu estou tutelando ali o direito de liberdade religiosa dele ou da família dele, o que às vezes torna a coisa mais complicada ainda. É lei. A gente pode não concordar, mas é a lei. Aí, eu deixo um parênteses que eu não vou responder agora, que são os princípios. Eu posso resolver esse problema da lei errada por meio do princípio, mas aí é uma outra aula, né? Nós vamos ter que ficar aqui até 1h para tratar, e só me bater. Professor, o senhor pode dar uma transfusão de sangue? Pode-se ganhar uma vida e salvar uma vida e ganhar um processo? Sim. A profissão de médico não é uma coisa fácil, não. Não é uma coisa fácil, não. Isso pode acontecer. Você salva uma vida, mas ganha um processo. Eu tive um pior, professor... você pode ser condenado. Eu tive um professor, que o senhor talvez até conheça, há mais ou menos 38 anos atrás, quando eu fiz o colegial. Ele chama-se Dr. Miguel Kifuri Neto. Sim, pessoa maravilhosa, foi meu professor de execução. Ele dizia o seguinte, na fase que ele estava terminando a graduação, e ele dizia o seguinte: para nós aqui, as leis foram feitas não para ser cumpridas, mas para serem burladas. Mas depois ele mudou esse conceito dele, garanto a você. Né? Conheço muito o seu Miguel Kifuri, pessoa, desembargador maravilhoso. Isso há 38 anos atrás. Sim. Infelizmente o Brasil ele tem essa concepção. O Brasil entende que a lei é feita para ser desrespeitada. No meu ponto de vista é um erro. Não, a lei. Não é, ele dizia que era... Não que ele queria, dele. Sim. Não era a autoria dele a frase. Ele dizia que no Brasil o que se perpetuava é que faziam-se as leis para serem burladas. Infelizmente é uma realidade. Mas eu ainda digo, ou eu cumpro a lei ou obrigo para mudar essa lei. Descumprir, não concordo. Há muitos anos que eu não o vejo, mas é uma sumidade de pessoa. Ele tá praticamente cego hoje, mas é maravilhoso. Ser humano fantástico. Professor. Professor, deixa eu fazer uma pergunta da questão da arbitragem, medição, conciliação. Qual dos três, eu sei que a arbitragem, está lembrando da aula da Tati, ela não precisa de homologação do juiz, né? Quais que precisam ser homologadas? A conciliação, o acordo feito em um processo vai ter que ser homologado. O acordo feito num processo tem que ser homologado. Agora, o acordo feito num processo arbitral não vai precisar de homologação. Quando é feito na arbitragem, a arbitragem não envolve juiz. Agora, processo em que tem juiz, aí o juiz vai ter que homologar o acordo. Então, mediação e conciliação precisa de homologar. Nós vamos falar dela mais à frente, mas ela precisa de uma homologação. Feita dentro de um processo, tem que ser homologada. Beleza, obrigado. Obrigado. Professor, eu tô com deixa Vitor, pessoal, deixa eu só fazer o seguinte, porque eu brinco que eu tenho toque, né? São 10h30, então eu vou encerrar a aula, mas fico para responder as perguntas, porque eu sei que tem colegas que têm outros compromissos, estão ansiosos, estão cansados de me ouvir também, tá? Então, eu vou dizer o seguinte a vocês, eu vou responder a todas as perguntas, tá? Só deixa eu encerrar com o pessoal aqui, a gente continua conversando aqui enquanto vocês tiverem perguntas. Boa noite, professor, obrigada. Boa noite. Então, a gente para aqui o assunto, tá? Eu retomo na próxima aula, vou falar um pouco daí para vocês dos juizados especiais cíveis. É muito bom que leiam, Humberto, leiam o livro para ficar mais fácil para nós, tá? A recomendação de leitura é sobre o juizado especial civil.
Tá bom? Agradeço a atenção de todos vocês. Permaneço aqui com os colegas que tiverem alguma dúvida. Quem não tiver dúvida, quem quiser ficar ouvindo a conversa também, sinta-se à vontade. Tá? Eu só gosto de respeitar o horário das pessoas. Então, quem tem outro compromisso, um beijo, Boa noite, professor. Juízo. Abraço.